uma ótima noite a todos. Mais um programa Liderança News ao vivo para todo o Brasil, como sempre, né? Mais uma oportunidade que a gente tem de se encontrar para debater, para construir pensamentos a respeito desse tema tão importante para o nosso segmento, que é o tema liderança. E, lógico, não pode faltar, como sempre, a presença da nossa querida Roberta Assis, diretamente de Ribeirão Preto, para compartilhar as ideias aqui conosco e para falar com todo esse pessoal, viu, Roberta, que já está chegando no chat para passar essa 1 hora e quase 1 hora e meia com a gente, viu? Boa noite, Roberta. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui, né, no nosso programa. Né, o pessoal está entrando aqui, viu, Wagner? Ó, Douglas Carreteiro, Cleiton Alves Guedes. Pessoal, não esqueçam de curtir aí, tá, o nosso canal, né? De dar as curtidas, de clicar aí no sininho, né? Para receber os convites das próximas semanas, né? Que nós temos aí muitas coisas novas, né? Muito conhecimento para estar passando aqui para vocês. Né? Então, é um prazer imenso, ainda mais falando deste tema, né? Equipes que funcionam, né, Wagner? O que nós vamos passar aqui para todos que estão conosco nessa noite especial? Roberta, como sempre, eu estou muito animado, eu sou um fã, né? Você sabe, a gente é fã desse tema liderança, né? Então, durante a semana, a gente está sempre procurando os melhores temas, as melhores ideias, os melhores conteúdos para trazer aqui para vocês, para o canal. Né? Então, realmente, deixa seu like, porque isso é o que faz, é o combustível, né, para a gente prosseguir, para a gente dar continuidade, porque nós entendemos que você está gostando. Então, é muito importante deixar o seu like, se inscrever no canal também para dar aquela força, para que o YouTube também entregue esse conteúdo para mais pessoas. Né? Então, é muito importante. Obrigado por vocês estarem aí. A gente preparou um material incrível para vocês hoje. E o tema, né, Roberto, é muito, muito interessante, porque ele vai dar uma provocada de leve nessa turminha que está aqui, nos líderes que acompanham o programa junto conosco aqui, né, e também já chegou no chat, Roberto, o Rômulo Basílio. Pessoal, coloca a cidade de onde vocês estão, tá, para a gente falar das cidades onde vocês estão. Então, o Rômulo está aqui, a Aline Ferreira também chegou, o Cleitão está lá em Piracicaba, meu parceiro, está sempre aqui conosco, né? E tanta gente boa. O Douglas Carreteiro está lá em Campinas. Então, a internet nos leva, né, Roberta, para vários lugares. E esse tema muito legal, muito bacana hoje. Roberto, você acha que vai dar uma provocada no pessoal? O que você sentiu aí na preparação desse conteúdo? Com certeza, sim, né, Wagner? Vamos saber, né, como que faz, né, para que tenha uma equipe engajada, né? E será que eu estou aí, né, vocês que estão assistindo, já comecem a se perguntar, será que vocês estão trabalhando numa equipe que está engajada, que o pessoal trabalha unido, ou será que aquela equipe que cada um só pensa em si, é um contra o outro, né? Parece que tem uma guerra ali, né? É um com medo de perder o seu lugar, então acaba causando conflitos e atritos. Será que a sua equipe é essa? Ou será que a sua equipe é aquela equipe unida, onde estão trabalhando aí em conjunto, estão batalhando pelo objetivo em comum? Como que será que estão as equipes nas empresas? E o que as empresas esperam? O que o RH espera das equipes de hoje, não é, Wagner? Exatamente. Roberta, já tem no chat uma enquete para o pessoal interagir conosco e a gente conhecer um pouquinho mais do pensamento da turminha aqui que nos acompanha, desse pessoal, gente boa demais. Olha, o Antônio também chegou, o Rodrigo Rocha está lá em Goiânia, o Rômulo disse que está lá em Queimados, no Rio de Janeiro, então tem gente do Brasil inteiro por aqui, Roberta Assis, e no chat, você já pode nos ajudar a construir o conteúdo desse programa, né, respondendo a enquete, se você acredita que sua equipe funciona. Esse é o primeiro, né, o primeiro insight, o primeiro tema que nós vamos provocar aqui hoje, né, Roberto, um debate. Sim. Você acredita que a sua equipe funciona? Então tem sim e não, e você coloca aí para daqui a pouquinho a gente entender
né? Como vocês enxergam isso? Como é que está fluindo as coisas onde vocês estão trabalhando hoje? Tá legal? Então, Roberta Assis, deixa eu contar uma história para você rapidinho e para os colegas que estão aqui nos assistindo. Semana passada, nós tivemos aqui um convidado muito especial, José Menezes, lá do Grupo Campseg, um grande líder na companhia, um líder jovem, trouxe muitas ideias bacanas aqui, né, Roberta? E a gente percebeu, pela fala dele, por todo o conteúdo que ele nos trouxe, que a equipe dele funciona. Foi isso que você sentiu, né, Roberta? Sem dúvida, né? Nós percebemos que a equipe, ela admira ele como líder, né? Os próprios funcionários deram aqui depoimentos de que seguem a liderança dele e nós sentimos aí que é recíproco, né? Ele engaja, ele está sempre ao lado da equipe e a equipe, sentindo isso, também está sempre ao lado dele quando é necessário, né, Wagner? Então, isso, Roberta, durante a semana, e como nós já tínhamos esse tema programado para hoje, me gerou vários insights, e tenho certeza que para você também a gente vai trazer hoje aqui para o pessoal. E ainda, na semana passada, eu conversei com um cara muito especial também, que é um profissional do segmento, o instrutor João Marcos, lá de Piracicaba. Nós temos uma live no Instagram dele, foi muito legal, quem quiser assistir, está lá gravadinho, no Cabo Esteves, no Instagram, né, @CaboEsteves, você vai encontrar lá o perfil dele, do instrutor João Marcos. E a gente estava falando sobre equipes de alta performance, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje também, né, Roberta? Então, Sim. aqui, a gente gerou vários insights e hoje, juntamente com você e com essa turma toda, nós vamos trazer esse conteúdo para a gente abordar aqui. Então, Roberta, eu queria te perguntar, fazer uma primeira pergunta para você começar a trabalhar esse assunto aqui junto com a gente e com o pessoal. O que você acha, Roberta, que é decisivo? Qual que é o fator principal por esse contexto que nós começamos a construir aqui, para que uma equipe realmente funcione no seu dia a dia? Então, é primordial, né? Na verdade, assim, a gente tem vários pontos que são importantes, né? Mas um deles que é primordial para que a equipe funcione é, primeiramente, o quê? A própria liderança, né? Deixar claro para essa equipe, né? Primeiro, os objetivos, né? O que a liderança espera de cada um da equipe, né? Então, assim, para que eu tenha uma equipe engajada, uma equipe comprometida, essa equipe tem que ter a ciência, né, de quais são as expectativas sobre ela, né? O que a empresa quer e espera dessa equipe. Lembrando, né, que eu acho que algo que é muito importante, né, Wagner, é o quê? É o clima organizacional, o clima da empresa, né? Então, assim, a partir do momento em que a gente começa a focar em fazer com que o clima da empresa seja um clima mais leve, de comunicação, de bem-estar daqueles funcionários, a equipe vai ter aí uma vontade de trabalhar, né, com maior comprometimento, porque ela está sendo vista, né, Wagner, não só como um número, mas como pessoas, né? Então, eu acho que um ponto crucial é ter um clima de trabalho, um bem-estar ali entre eles, saudável. Eu acho que isso aí é um primeiro ponto para a gente já começar a pensar. Será que vocês que estão aqui nos assistindo estão trabalhando aí numa empresa onde o clima da empresa, o clima organizacional está gostoso, tem ali união entre todos, ou está aquela guerra? É um departamento brigando com o outro, uma pessoa passando por cima da outra. Como será que está o clima, né, de trabalho, aí no ambiente de trabalho, nas empresas aí que vocês estão atuando, não é? Legal, Roberta. Essa introdução que você fez agora é muito legal, e eu já falei isso em outros programas, Roberta, quero lembrar novamente, né, lembrar a todos, eu venho fazendo uma linha do tempo da liderança, né, de alguns anos atrás, de como mudou, Roberta, o perfil do líder, e quantas responsabilidades ou quantas habilidades novas o líder de hoje, eu, você e todo esse pessoal aqui que está conosco, né, precisa desenvolver para atuar num bom nível, né, Roberto? Até porque a gente já falou em outros programas. Quem está aqui com a gente acompanhando já ouviu.
Existem vagas disponíveis para as posições de liderança. E não são poucas as vagas. São muitas as vagas disponíveis, mas tem todo um pacote de recursos e habilidades que as empresas estão buscando e que esse profissional do momento que quer se encaixar ou que quer se desenvolver, né, Roberta? Desenvolver habilidades e se desenvolver na companhia ou no segmento, precisa estar atento. Então, assim, eu venho olhando isso já faz alguns dias, tem me chamado cada vez mais atenção. Cada programa que a gente faz aqui, Roberta, eu fico meio que preocupado e também olhando com uma certa atenção todo esse desenvolvimento do nosso segmento que está sendo tão rápido e todas essas habilidades e recursos. Mas eu fico feliz também, porque hoje tem o Liderança News, tem a Roberta Assis, tem o Wagner Ferreira, tem o canal do professor Teanes, tem todo esse pessoal que está aqui conosco no chat, para ajudar, né, Roberta, a gente construir um pensamento diferente para as equipes e para a liderança. É isso aí. É isso Roberta, aí. tem gente aqui, viu? Chegou o Eduardo, chegou a Angélica Bianchi lá de Piracicaba também, chegou o Araújo, lá de Feira de Santana, Marcos Gomes, lá de Santo André, está aqui conosco. O Antônio está lá em Palhoça, Santa Catarina. Estamos indo longe, Roberta Assis, através da internet, viu? É isso aí, bem longe, hein? Ó, tem pessoal aqui, ó, o Araújo está lá em Feira de Santana, Bahia. Que prazer enorme todos vocês aqui. E o Eduardo fez um comentário aqui que eu achei muito interessante, viu, Wagner? Ó, equipe não é equipe, né? O que ele quis dizer aqui, né? Equipe, como que eu posso querer a ajuda dos meus colegas de trabalho se eu nem estou aí com eles, se eu nem penso em ajudá-los? É aquela pessoa individualista, que ela só trabalha pensando nela. Então, se o colega precisa de uma ajuda, ela não ajuda. Só que depois ela reclama que os colegas não ajudam. Né? Então, quer dizer, ela não está vendo que isso está sendo ocasionado por ela mesma. Então, que tipo de profissional será que eu estou sendo na minha equipe de trabalho? Será que eu sou essa pessoa individualista, que eu acabo a minha atividade e meu colega de trabalho pode estar se matando e eu não ajudo? E mesmo assim, aí eu reclamo que ele não me ajuda, quer dizer, eu não tenho aí uma empatia com ele, mas eu quero que tenham comigo. Ou será que eu sou aquele funcionário que eu acabo a minha parte, eu ajudo o meu colega, eu estou disposto a ajudar o líder, a ajudar todo mundo, né? Então, quando a gente fala em equipes que funcionam, né, Wagner, acho que a gente tem que parar para olhar como está sendo as nossas atitudes perante a equipe que a gente trabalha. Não adianta a gente só exigir do próximo se nós mesmos não estamos fazendo algo legal, né? Porque é muito fácil olhar para o colega e reclamar. Ah, ele não é legal, a minha equipe é ruim, eu não gosto da minha equipe. Mas e eu? Será que eu estou sendo legal com a minha equipe? Não é? Tem muito isso, né, Wagner? Tem, Roberto, e você falou uma coisa muito importante que eu venho provocando, de certa forma, esse tipo de reflexão nas equipes, né, que eu tenho liderado ultimamente. Porque quando a gente fala de clima organizacional, e você trouxe bem esse aspecto já como base, né, para que a gente possa construir esse tema de hoje, clima organizacional, normalmente as pessoas vão lembrar do que a empresa precisa fazer para que o clima seja interessante, para que esteja todo mundo trabalhando de acordo. Eu digo em relação ao que a empresa precisa disponibilizar ou criar ou trazer à mesa para que a equipe possa trabalhar o assunto e viver esse clima mais agradável e equilibrado. Mas, Roberta, tem um outro lado que é fundamental, que é o que as pessoas que estão lá no seu posto de trabalho, que estão lá a 100, 50, 80 quilômetros longe da sua base operacional, longe dos seus líderes, muitas vezes, o que elas podem fazer para contribuir com esse clima organizacional. Porque não é somente as iniciativas das empresas que contam, né, Roberta? É muito importante que cada um de nós façamos a nossa parte independente
do outro. Roberta, eu tenho percebido, né, que não dá para a gente comparar ninguém com ninguém. Cada pessoa é única, cada pessoa tem um jeito de se comportar, de reagir, de entender. E tem pessoas Sim. que talvez não vão concordar, né, talvez com a nossa linha de raciocínio, mas eu gosto sempre de estimular as pessoas a fazerem, independentemente de função, de cargo, né, ajudarem o clima, né, o clima ali no ambiente a ser melhor, mais agradável, mais colaborativo, para que a equipe realmente funcione. E não são todos, né, Roberta, que vão abraçar, mas o importante é que cada um de nós seja um multiplicador dessa ideia. Isso vai formando a personalidade, vai proporcionando um diferencial em termos de comportamento. E o mercado percebe, Roberta, isso? Sem dúvida, né? O que nós temos que pensar é o quê? Não colocar, né, a culpa no próximo, a responsabilidade no próximo. Vamos fazer a nossa parte primeiro, né? Então, assim, se eu sei que eu estou ajudando a minha equipe, que eu estou trabalhando em conjunto, né, isso vai ser visto. Isso vai ser visto pela minha liderança, isso vai ser visto pelos meus colegas de trabalho. Então, eu não posso só pensar em me desenvolver, né, pensando sempre o quê? Ele não faz, ela não faz. Vamos fazer a nossa parte. Eu, como RH, eu tenho visto muito acontecer algumas situações, Wagner. Por exemplo, eu tenho a equipe que já está atuando lá na empresa, né? Eles já estão lá, vamos por 5 anos, aquela mesma equipe. De repente, entra um novo funcionário na equipe. Aquela equipe que está 5 anos junto, já está acostumado, cada um com o seu colega ali, a hora que entra o novo, o que essa equipe faz, muitas vezes? Essa equipe exclui essa pessoa, ignora, olha para esse novo funcionário, colaborador, como se ele fosse uma ameaça, né? Quantas vezes eu não vejo isso acontecer no mercado de trabalho? Essa pessoa é ignorada, ninguém passa o trabalho para ela, né? Por quê? Porque eles olham que ele vai entrar aqui e vai tirar o meu lugar. E aí você vai ver, não é nada disso. Ele entrou para agregar, ele entrou para ajudar. E a empatia que a equipe deveria ter ao recebê-lo, integrá-lo à equipe, acaba não tendo. Só que eles esquecem que se você tem um líder desenvolvido ali, esse líder está de olho nisso. Esse líder está olhando e está vendo lá, olha, o Wagner ajudou o colega novo que entrou. O José não, o José ignorou. Então, se eu tiver que dar uma chance de crescimento, eu vou dar uma chance de crescimento para o Wagner. Porque ele não foi egoísta, porque ele recebeu bem o novo funcionário, porque ele passou a atividade para ele, né? Então, a gente tem que olhar esse outro lado, né? E não essa nova pessoa e tentar afastá-la e tentar tirá-la dali a qualquer custo. Exatamente. E ainda tem esse mito, né, Roberta? Hoje, assim, eu quero realmente gerar, né, junto com você, Roberta, muitas reflexões para o pessoal, porque ainda tem esse paradigma, né, de, quando eu entrei não me ensinaram, então eu também não vou ensinar. A pessoa tem que aprender sozinha, né? Eu acho que não cabe mais esse tipo de pensamento. Nós estamos num mercado tão dinâmico, onde as coisas acontecem tão rápido, né? E Roberto, tem uma coisa que eu sempre falo, que são, né, que é o bastidor da segurança. Os bastidores da segurança, quase ninguém tem acesso, a não ser as pessoas que estão realmente nas posições de liderança e que participam de algumas dessas reuniões. E, Roberto, a expectativa, não só a expectativa, né, mas a expectativa é importante, mas a necessidade do cliente, da empresa, do condomínio, da escola, do hospital que contratou o serviço, ela é tão grande, Roberto, que às vezes as pessoas não têm acesso, e é uma coisa que eu quero trazer também para essa discussão, né? Do entendimento do que estamos fazendo ali no nosso dia a dia. Sim. E além disso, para quê, por quê e para quem? Né? São tantas perguntas, né, Roberto? E a gente não está acostumado a refletir. E quando o cliente contrata um serviço de segurança, ele contrata um serviço de recepção, de portaria, a expectativa do cliente é alta. Né? E
E a necessidade, com certeza, a necessidade que está envolvida, que foi articulada com os gestores, né, Roberta, dessa empresa, antes da contratação, a necessidade é grande. Então, quando a gente percebe um profissional que chega no posto de serviço e ele realmente ele não oferece tudo que ele pode, porque ele não quer ajudar, porque ele acha que não tem obrigação, né, porque ninguém ensinou ele. E, às vezes, o líder também não participa efetivamente dessa construção, dessa linha de pensamento, faz muita diferença. O cliente sente, a equipe sofre, o mercado, Roberta, fica pior, vai diminuindo, aquela valorização que a gente tanto fala que a gente gostaria, vai depreciando, né, Roberta? Então, cada um de nós aqui, todas essas pessoas que estão conosco aqui no chat, o Eduardo, o Antônio, Soraya, quem chegou agora, o Marcos, o Rodrigo, todas essas pessoas que a gente já falou aqui, o Cleiton, a Angélica, Douglas, todos nós temos um compromisso com o segmento, Roberta. Você acha que é demais, Roberta? É um exagero pensar dessa forma, na sua opinião? Não, de forma alguma, né, Wagner? Porque é o que você falou, o cliente, ele contrata um serviço dele pensando o quê? Num bom atendimento, na qualidade desse bom atendimento. E aí, quando as pessoas da equipe atendem de qualquer jeito, fazem um trabalho só pensando nela própria, sem pensar que isso está sendo visto, né, não só pela empresa no qual eu fui contratada, mas pelo cliente da empresa, isso afeta todos, né? O que nós temos que pensar é o quê? Que quando uma equipe, ela funciona, quando uma equipe tem união, não é só pensar o quê? Os benefícios não são só para a equipe em si, é para a empresa como um todo, né? Só que aí a visibilidade de uma equipe engajada vai fazer com que essa equipe tenha oportunidades também diferentes das outras, né? Até porque nós sabemos, né, que esses prestadores de serviço, essas empresas que contratam essa prestação de serviço, tem muitas empresas que têm um diferencial, né, Wagner? Que às vezes naquele contrato fala, olha, os vigilantes que trabalharem aqui comigo, eu exijo mais, mas em contrapartida eu dou um benefício a mais, eu dou algo a mais para essa equipe. E aí o que a gente percebe? Todos querendo trabalhar naquele cliente, né? Então, assim, eu lembro que quando eu fui gerente de RH de uma empresa de vigilância, nós tínhamos clientes que os vigilantes disputavam para entrar naquele cliente, porque lá tinha um clima melhor, tinha os benefícios melhores, mas o cliente, em contrapartida, exigia uma qualidade nesse serviço superior. Então, quem conseguia entrar lá é porque passava por uma série de exigências para conseguir entrar, né? Então, assim, quando a gente pensa, eu como equipe, se eu pensar que minha equipe trabalhando em conjunto, nós vamos trabalhar melhores, o clima vai ficar melhor, o cliente vai ficar contente e também pode nos beneficiar, sim, com algumas coisas que ele está vendo. Então, assim, vai ser uma bola de neve para o lado positivo, se a equipe estiver engajada. Então, as pessoas dessa equipe têm que ter o quê? Eles têm que ter ali uma profunda confiança entre eles, né? Eles estarem ali, um ajudando o outro. Porque hoje eu preciso de ajuda, mas amanhã você pode precisar, né? Então, isso é essencial. E todos trabalhando para os mesmos objetivos, tá? Só que aí também, Wagner, entra a liderança, né? A liderança em deixar muito claro para aquela equipe quais são os objetivos que é esperado dela, saber dividir bem as tarefas entre a equipe, porque a gente sabe que tem determinadas tarefas que às vezes o João vai fazer aquela tarefa melhor do que o José, e tem outras coisas que o José vai fazer melhor que o João. Se o líder souber equilibrar isso e dividir isso corretamente, todos vão trabalhar bem, né, Wagner? Sim, sem dúvida. E você tocou num ponto essencial, Roberta, novamente, que é o papel do líder, né? O papel do líder. Aliás, Roberta, antes de falar disso, eu queria ler um comentário do Rômulo aqui, achei muito legal.
O Rômulo comentou o seguinte, ó, estava como ASG, para quem não sabe, é auxiliar de serviços gerais, né? Em uma empresa, e o supervisor não queria me promover para a vaga que surgiu na portaria. Então, ele queria sair dos serviços gerais para a portaria. Até que o cliente pediu minha promoção. Olha só, o cliente notou algo, percebeu a desenvoltura, o esforço. Né? Essa recompensa não vem de graça, vem do esforço, né, Roberta? E desse esforço que não está olhando se é minha função, se o outro também faz. Com certeza, o Rômulo... aliás, Roberta, tem uma surpresa aí que nós vamos preparar aqui para o pessoal que está no chat. Nos próximos programas, não perca, vai ter uma surpresa muito legal para o pessoal aqui que fica com a gente no chat, mas eu não vou falar agora, mas eu acho que a Roberta vai lembrar que eu comentei com ela essa semana, mas vou continuar aqui, ó. Então, surgiu a vaga na portaria até que o cliente pediu a promoção. Depois disso, dei o meu melhor e foi promovido mais 2 vezes. E ainda ele continua, Roberto, ó, hoje estou em uma multinacional, sou supervisor de segurança no Rio de Janeiro, nunca podemos deixar se levar pelos maus líderes. Olha que depoimento incrível. Muito bom. E é um reflexo, né, Roberta, do que a gente fala aqui toda semana, toda quarta-feira. A gente vem trazendo ferramentas para que vocês possam construir depoimentos como o do Rômulo, por exemplo, né, Roberta? Sim, sim. E assim, o que o Rômulo falou mostra mais do que nunca o quê? Como ele prestou um bom serviço, o cliente viu, né? Então, quer dizer, não é só o seu líder que está ali vendo, o cliente está vendo. E quando o cliente vê, gosta daquele prestador de serviço, ele gosta, ele não vai querer trocar, Wagner, né? Ele vai fazer de tudo que, não, olha, eu quero ele aqui na minha empresa. Eu quero, ele merece, ele está engajado, ele ajuda todo mundo, ele é super simpático, ele dá bom dia. São coisas simples no dia a dia que fazem toda a diferença, né? Por quê? Porque você está em contato direto dentro da empresa do cliente. Então, os próprios funcionários do seu cliente vão dar esses depoimentos, né? Eles mesmos vão falar. E eu lembro de um caso também, Wagner, que eu trabalhei em banco, eu na época era estagiária, né? Fui estagiária em banco, né? Faz muitos anos aí, e eu lembro dos 2 vigilantes do banco. E por que eu nunca esqueci, né? Lá do estágio, porque um dos vigilantes do banco, ele era uma pessoa extremamente simpática, tá? Eu, como estagiária, entrei bem perdido, nosso primeiro emprego, você entra morrendo de vergonha. E ele não tinha obrigação nenhuma de me receber, mas ele foi super educado e me recebeu bem e fez, bem dizer, uma integração com as outras pessoas da equipe. E ele era muito querido pelos funcionários do próprio banco, né? Então, assim, ele era terceirizado ali, né? Porque ele era da empresa de vigilância. Mas o banco gostava tanto do atendimento dele, da educação dele com os funcionários do banco, com todos, que ele se aposentou no banco. Tá? Eu saí de lá, fui fazer minha carreira e anos depois voltei e ele estava lá. E o próprio banco falou, jamais deixaria trocar ele de vigilante. Né? Ele só sai daqui quando ele quiser sair daqui. Foi isso que eu ouvi na época, Wagner. Roberta, eu estou para dizer para você que eu nunca vi nenhum profissional que está dando o seu melhor, que está se esforçando, que está se desenvolvendo. Eu nunca vi nenhum profissional da nossa área ficar sem um retorno, Roberta, né? Sem um merecimento, sem ser reconhecido, sem evoluir na carreira do modo que ele quer. Que nem todo mundo quer um cargo de liderança, mas ele quer trabalhar bem, ele quer se desenvolver. Né? Então, eu nunca vi ninguém ficar sem, né, ser reconhecido, ser lembrado, ser visto, como o pessoal está falando aqui no chat, né, que quem não é visto não é lembrado. Roberto, e o professor Anderson Maia também não pode deixar passar, está aqui conosco, lá de Jundiaí, um grande profissional do segmento, muito reconhecido, uma grande liderança também, viu, professor? Obrigado, professor Anderson, por estar acompanhando. Também está o Mário Augusto, o Marcos Paulo, o Eduardo fez alguns comentários, já a gente vai ler. O Edson lá de Goiânia, Roberta, e lembrando que estamos em novembro, é o mês que nós chamamos, né, do Novembro Azul, é o mês de
lembrar, se conscientizar e de promover, né, os cuidados, né, com a prevenção do câncer, né, na próstata, câncer masculino. Então, é sempre bom, sempre importante lembrar, né, que estamos nesse mês, cutuca aí o papai, a mamãe, né, o vizinho, o primo, o tio, a tia, para lembrar os amigos, os filhos, os parentes, né, as pessoas que você ama, que precisa se prevenir, né, Roberto? É isso aí, né? Não vamos deixar de prevenir por causa de vergonha, de preconceito. A vida vale muito mais do que isso, né? Então, a nossa saúde, a vida em primeiro lugar. Por isso que é tão importante não deixar de fazer esses exames de prevenção. Roberta, como o professor Tianes diz lá no Legado das Seguranças, às terças e quintas-feiras, a conta não está fechando. Por quê? Nós estamos aqui com 26 pessoas ao vivo assistindo a gente e 17 apenas deram like, Roberto. Eu acho que o pessoal não está gostando. Então, para nós entendermos se vocês estão gostando ou não, precisa aumentar esse likezinho aqui embaixo, que eu estou só de olho nele, hein, galera? Não esquece do like, né? Contribui aí com o trabalho, mostra para a gente que você está curtindo e que esse trabalho está sendo importante. Roberta, mais uma questão para você me ajudar a refletir com o pessoal aqui. Embora nós estejamos todos aí ligados ao ramo de segurança privada, e é um ramo de extrema importância, né? Porque, como eu falei um pouquinho antes, as pessoas estão contando com o nosso trabalho, estão contando com os nossos serviços, estão confiando na gente, né, Roberta, na contratação, na empresa que foi contratada, e nos profissionais que foram ali alocados. Então, assim, é muito importante, gente, é muito importante, né, que a gente, que principalmente os líderes, amigos líderes, escuta essa que é para vocês e é para nós todos também. E Roberta me ajuda aí, né? Por exemplo, uma reportagem de avião, de um acidente aéreo, sempre é muito impactante, né? Nós tivemos agora, recentemente, da Marília Mendonça, né, um acidente aéreo, pouco tempo atrás dos empresários em Piracicaba também. Então, é sempre muito impactante, né? Quando acontece, a gente fica sentido e a gente fica chateado. Entretanto, se a gente for pensar no universo de quantidade de voos que todos os dias no Brasil, no exterior acontecem, a gente ainda pode dizer com muita segurança que voar, né, o transporte aéreo, ele é muito seguro, né, Roberto? Pegando uma analogia, fazendo uma comparação, Roberta, nesses 15 anos que eu tenho de segurança privada, né, à frente de equipes de segurança privada, de serviço, de facilities, eu posso dizer com tranquilidade, Roberta, para você e para os nossos amigos que estão acompanhando, que quando fui chamado, quando o cliente me chamou para, entre aspas, reclamar ou para sinalizar algo da segurança, na maioria das vezes, não era relativo a procedimentos de segurança ou falhas propriamente ditas no sistema de segurança. Você sabe onde era, Roberta? A sinalização que esse cliente me dava na maioria, 99% das vezes. Você tem uma ideia? Será que era o quê, hein? A equipe, o comportamento? O que estava acontecendo aí? A Roberta já sacou. 99% das vezes que o cliente me chamava era para sinalizar algo do comportamento das pessoas, que aí sim refletia no procedimento de segurança. Mas a origem, a causa, porque não adianta, a gente tem que ter uma leitura, né, Roberta, adequada da situação. Não adianta a gente ir lá e querer corrigir o procedimento de segurança em si, sem primeiro, obviamente, corrigir o comportamento, porque na maioria das vezes é uma falha no comportamento da pessoa. E numa investigação, Roberta, fazendo uma análise, quando você ia conversar com as pessoas, fala, cara, mas e aí? O que aconteceu? Por que não fez? Por que a gente não viu? Por que a gente não olhou? Por que a gente não foi? Na maioria das vezes, era por insegurança. Ah, mas eu não tinha certeza. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas na hora eu não lembrei. Ah, mas eu não sabia que era assim. Então, veja, Roberta, onde a gente vai parar. Né? É uma falha lá na área comportamental dele. E olha só que louco isso.
Olha a cambalhota que eu vou dar agora, Roberto. Por questões relacionadas muito provavelmente ao treinamento. Então, os líderes têm um compromisso enorme, gigantesco, de desenvolver os seus profissionais. Não adianta delegar só para a escola de formação, nem todo mundo passa pela escola de formação, né? E a escola de formação, ela não traz exatamente esse aspecto do comportamento. Né, Roberto? Então, olha que insight poderoso para os nossos líderes, para todas as pessoas que estão aqui acompanhando a gente nessa noite, que nós precisamos nos desenvolver enquanto comportamental, e a Roberta fala muito disso nos treinamentos que ela dá, e os líderes, especialmente, precisam puxar essa equipe junto, né, Roberta? Wagner, você disse tudo aí, né? Não era a parte técnica, na verdade, assim, o erro na parte técnica só aconteceu por causa de uma parte comportamental primeiro, né? Então, a gente tem alguns pontos aí que são cruciais. Primeiro, o líder, ele tem que treinar a equipe, tá? O líder, ele é um desenvolvedor de pessoas, né? A semana passada, o nosso convidado, né, falou muito disso, né? Ele falou exatamente do que ele gosta de treinar pessoas, que ele gosta de desenvolver. Então, primeiro é esse treinamento, esse desenvolvimento. Não é, por exemplo, entrou um vigilante novo, ele é novo, ele vai se virar, ele vai ter que aprender. Não, calma, é uma empresa nova para ele. Às vezes a cultura dessa empresa é diferente, o modo que essa empresa gosta do trabalho, às vezes é diferente da empresa que ele trabalhava. O líder não pode deduzir que simplesmente contratou um funcionário novo e ele tem que saber tudo, porque ele já trabalhou em outras empresas de prestação de serviço. Não, cada empresa tem sua cultura. E outra coisa importante, dependendo do cliente no qual ele vai ter que fazer um treinamento específico para ele prestar serviço nesse cliente, tá? Então, eu lembro muito bem na minha época de gerente de RH, que essa empresa, né, que todo mundo queria trabalhar lá, porque tinha mais benefícios, etc., o que eles forneciam de treinamento para que esses profissionais lá dentro se comportassem bem, exatamente por isso que eles eram muito capacitados. Por quê? Porque eles tinham esse treinamento. Uma outra coisa, né, Wagner, que eu vejo muito, além do líder treinar as pessoas, né, na parte técnica, é exatamente o comportamento dessas pessoas, né? Ele tem que ali sempre estar equilibrando. Então, se ele verifica que uma equipe tem algum comportamento inadequado, alguma coisa que não está legal, ele já tem que chamar essas pessoas, ele já tem que pontuar e ele já tem que treinar para fazer o correto. Não é deixar o problema acontecendo várias vezes e a hora que o cliente quer cancelar o contrato, aí sai correndo atrás, porque às vezes não dá tempo mais, tá? Então, eu acho que esse equilíbrio aí, a parte comportamental, é essencial, né? Se eu vou trabalhar numa empresa em que o meu líder não me passa o que tem que fazer, ele não faz uma integração minha com a equipe, ele me joga e fala, olha, se vira. Eu me sinto jogada num canto. Você acha que eu vou ter motivação para trabalhar bem? Não vou. Aí já começa errado. Outra situação, tem pessoas, Wagner, que às vezes estão tão preocupadas com o problema do outro que esquece de fazer a sua atividade. Que ele está olhando o que o outro está fazendo. Mas o Wagner faz desse jeito, o João faz desse jeito. Eu estou olhando tanto o problema do próximo que eu não estou fazendo a minha parte, que eu estou deixando de fazer o que a empresa também precisa de mim, né? Mais preocupada com os outros. Quantas vezes isso não acontece aí no mercado de trabalho, nas empresas? E às vezes o líder vai saber pelo cliente. E é o mais chato, né? É o que você falou. É o cliente chegar ali e falar, não estou gostando, a sua equipe aqui não está atendendo bem, cada um
está causando um clima pesado dentro da minha empresa e eu não quero, né? Então, isso é muito desagradável. Mas vocês que são líderes, vocês que querem ser líderes, sejam os primeiros a treinar a equipe, os primeiros a conhecer cada um da equipe, o comportamento, porque qualquer mudança que ocorra, dá tempo de correr atrás e conversar com aquela pessoa. Olha, ele sempre trabalhou muito bem, de repente ele não está produzindo. Calma. O que aconteceu? Será que ele está sofrendo algum problema em casa, familiar? Se o líder é bom, ele já vai ver que alguma coisa está estranha e vai conversar com esse profissional. Mas ele vai conversar para engajar, para desenvolver. Não é só dar bronca, né? Chegar autoritário, acaba com o funcionário, ele desmotiva mais ainda, aí que ele vai trabalhar mal no cliente, né? Então, não é assim que uma equipe vai trabalhar bem, né, Wagner? Ô, Roberta, e eu vou dar um recadinho, já que tá só nós aqui hoje, né? Eu vou dar um recadinho pro pessoal, eu vou chegar bem pertinho aqui para dar um recadinho para os líderes, até eu queria fazer um pedido. Quem já é líder de equipe, já está em cargo de liderança, coloca aqui no chat. Eu já sou o líder de equipe. Só para a gente saber quantos de vocês já estão na posição, eu quero dar um recadinho para você. Dá trabalho, né? Tudo isso que a Roberta está falando aí, dá um trabalho danado, cara. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Né? E por mais incrível que pareça, todos esses probleminhas que a gente encontra no dia a dia, né, Roberta, que nos esgotam, que nos cansam, que a gente fica estressado, que divide a equipe, que faz com que ela não trabalhe bem, né, que ela não evolua, que ela não funcione, são gerados, na maioria das vezes, por desgastes como esses que a gente está comentando, que você, líder, não pode deixar acontecer. Você tem que ser o primeiro a puxar a sua equipe e a mostrar para ela que o trabalho pode ser diferente, só que dá trabalho pra caramba. Muito. E vai ter, né, Roberta, daqui uns dias, vai ter uma pessoa aqui conosco, um grande líder da segurança privada, e ele tem uma frase, né, e eu quero que ele, eu não vou falar o nome, porque eu quero que ele venha aqui, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Eu quero que ele venha aqui, ele fale, né, a frase, mas eu vou falar a frase, mas quero que vocês depois escutem da boca dele, ele fala que liderar é um ato de doação. Né? Olha só que incrível essa linha de pensamento, né, Roberta? Né? Desse líder que vai estar conosco daqui a uns dias, porque não é salário, não é posição, não é mandar. Muitas vezes você não vai ser remunerado suficientemente bem para isso. Nem sempre você vai ser reconhecido por todo o trabalho que você faz. Mas quando você passa a entender esse conceito que esse grande líder vai trazer para nós aqui, já, daqui a uns dias, né, que liderar é mais do que função, é mais do que cargo, é um ato de doação. E quando você entende que tem um propósito relacionado ao seu trabalho, opa, a coisa muda de figura. Então dá trabalho, viu, gente? Dá trabalho, não é simples. Na verdade, é simples, não é um processo tão complexo, mas dá trabalho, né? Você tem que organizar a sua vida, a sua rotina, a sua gestão enquanto líder para que você consiga obter esses resultados. Roberto, você está vendo a enquete aí? Saiu o resultado da enquete? Você consegue visualizar? Eu vi que saiu aqui, né? Você acredita que sua equipe funciona? 71% acredita que a equipe funciona. Que ótimo, né, Wagner? Que 71% acredita que a equipe funciona. 28% não acredita, né? Então, a gente sabe que aí tem alguns aí que a equipe não anda muito bem, que algumas coisas chatas devem estar acontecendo, mas 71% acredito que a equipe funciona, né? Isso aí é muito bom e tomara que isso aumente cada vez mais, né? Sem dúvida. Roberta, eu até me surpreendi com esse número, eu achei que ia ser um pouquinho menor, mas eu vi que o pessoal está animado e está acreditando que a sua equipe funciona e eles já estão conosco, viu, Roberta? Há alguns dias assistindo Liderança News. Sim. Então, eu tenho certeza que isso já está contribuindo, como os nossos amigos têm colocado aqui no chat, né? E já tem, Roberta, mais uma enquetezinha. Você considera que tem um bom ambiente de trabalho? Nós já falamos, né? O ambiente de trabalho ele é fundamental. O clima organizacional ele é fundamental para o sucesso. Então, você considera que tem um bom ambiente de trabalho? Responde aí com sim ou não, para a gente entender como é que você analisa isso. E, Roberta, Michel Oliveira colocou aqui, ó, gosto muito do conteúdo de vocês, tem me ajudado.
porém por motivos, né, de força maior, assisto depois, geralmente. Nesse momento, estou dirigindo o carro indo para o trabalho. Então, Michel, muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado pelo seu esforço, parabéns pelo seu esforço. Esse esforço, com certeza, será recompensado. Você terá, né, o seu retorno, com certeza absoluta. Obrigado. Edmilson está aqui também, lá de Porteirinha, Minas Gerais. Ruirã Santos, lá de Cruz das Almas, Bahia. O Eduardo Jacome, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas o Eduardo está aqui conosco. E o Eduardo até citou aqui que nós tomamos mais de 35 mil decisões por dia. Ele assistiu ontem o curso de influência e negociação da Conquer lá, que foi tratado. Foi muito legal esse tema lá, viu, Eduardo? Parabéns, viu? O Michel está dizendo que já é líder, tá vendo, Roberta? Não é à toa, né? Está dirigindo o carro, é líder e está acompanhando o programa aqui, ó. Então vamos ver quem mais respondeu. Eduardo Ramos, o líder deve ter representatividade, perante sua equipe, isso aí. O Jair está lá em Paulo Afonso, na Bahia, Roberta Assis. Olha que legal a participação do pessoal, viu, Roberta? Isso é muito bom, né? O pessoal tá interessado, tá engajado. E você falou algo aqui que é muito interessante falar, que você falou de propósito, né, Wagner? Aí eu falo, né, algo que nós, como profissionais, temos que pensar. Se eu estou trabalhando numa empresa, primeira coisa, qual o meu propósito, né? Qual que é o meu propósito pessoal e o meu propósito profissional? Quando eu tenho um propósito maior, algo muito bem definido, eu não vou desistir no primeiro obstáculo. Eu vou lutar por esse propósito, eu vou lutar por esse sonho. E isso também tem que acontecer na empresa no qual eu trabalho. Não vai ser no primeiro obstáculo, no primeiro problema com algum colega da equipe, que eu vou desistir de tudo, né? Até porque isso vai acontecer, Wagner, diariamente no ambiente de trabalho, né? E nós temos que saber o que lidar com essas situações difíceis. E às vezes é numa situação muito difícil que a equipe se une. Quantas vezes naquele problema pior, naquela situação mais difícil, às vezes você olha, seus colegas de trabalho estão um dando apoio para o outro e falando, calma, nós vamos passar por essa. E eu já vi acontecer em algumas empresas, do próprio líder falar isso para a equipe e pedir ajuda. Porque às vezes ele viu que a situação estava difícil, que a empresa poderia estar ali fechando em alguns meses, se eles não conseguissem fechar novos contratos, e esse líder ter a humildade de olhar para a equipe e falar, pessoal, eu preciso de vocês. Se nós trabalharmos juntos, nós vamos conseguir passar por isso, né? Roberto, vou te interromper, não vou aguentar, porque, olha, você tocou num tema tão importante, Roberta, tão importante, que, olha, a gente poderia até encerrar agora, depois que você falou isso, né? Mas a gente não vai encerrar, porque a gente gosta de estar aqui conversando com o pessoal também. Mas você falou um tema importantíssimo, Roberta, que se o líder, de verdade, tirar o crachá, tirar a camisa de líder dele, né, a farda, né, o braçal de liderança, e falar, gente, eu preciso de vocês. A coisa acontece, Roberta. Acontece, Wagner, eu já vi acontecer, essa empresa estava para fechar, o líder chegou na equipe quase assim, vamos dizer, em prantos, porque ele viu que era difícil, que todo mundo poderia perder o emprego e ele também. Só que em vez de ele chegar negativo, chegar e falar, gente, ó, vou ter que mandar todo mundo embora, nós vamos perder o emprego, ó, não vai dar certo. Não, ele chegou chateado, mas ele falou, eu acredito em vocês e eu preciso de vocês. Se vocês se ajudarem, nos ajudarem, nós vamos passar por essa. E a equipe, o que fez? Não, conte com a gente. Todo mundo se uniu ali, todo mundo fez dar uma reviravolta e eles conseguiram passar pela situação difícil, ficaram mais unidos ainda e a empresa não fechou, tá? Mas por quê? Porque teve a união de todo mundo em prol de um objetivo. Qual que era o objetivo comum? Todos queriam que a empresa continuasse, porque todos precisavam do emprego,
todos tinham aí, né, a família, né, as responsabilidades, então eles se uniram pelo objetivo comum. Só que se o líder, nesse momento, ele é arrogante, ele é autoritário, e ele não chega dessa forma, o negócio ia desandar, né? Então, uma coisa que eu acho muito importante falar, Wagner, é exatamente isso. O líder, ele não precisa ser esse autoritário, ele não precisa ser o chefe, aquele cara chato que só manda. Eu lembro na minha época que eu fui coordenadora de RH primeiro, nessa empresa de vigilância, depois eu fiz para gerente. Quando eu era coordenadora, eu tinha um gerente de RH. Ele tinha um bom humor, mas um bom humor que, assim, o mundo poderia estar acabando, né? Ele poderia ter 1000 problemas para resolver, e ele tinha, tá? Várias coisas acontecendo nos clientes, mas o bom humor dele era tão grande que a hora que a gente olhava para aquele monte de problema, mas ele chegava com aquele jeito tranquilo, né, e de bom humor todo dia, os problemas iam se resolvendo aos poucos e facilmente, não ficava aquele clima pesado. Porque senão você olha para o problema, o clima já está pesado, pronto, ninguém consegue trabalhar. Então ele chegava na parte da manhã sempre com uma coisa positiva, sempre, não, pessoal, ó, não desanima não, vai ter vários problemas, nós vamos resolver, conte comigo. Então, assim, ele sempre foi lembrado nessa empresa como um gestor que ele dava ânimo para a equipe dele, por mais difícil que as coisas estivessem. Então, uma pergunta que eu faço aqui para vocês é o quê? Será que vocês, como líderes, será que vocês, como gestores, eu sei os problemas que vocês enfrentam, eu sei as coisas que vocês têm nas costas ali, que estão sendo cobrados. Só que será que vocês estão passando como isso para a sua equipe? Será que vocês estão passando como um fardo mais pesado ainda? Aí a equipe desmotiva totalmente? Ou será que vocês estão passando de uma maneira a engajá-los para ajudar vocês a enfrentar e a construir o trabalho no dia a dia? Uma bela reflexão, Roberta, uma bela reflexão, porque o líder tem que transformar, né? Ele pega a informação bruta que vem da diretoria, do administrativo, e vem bruta mesmo, tá? Não é defendendo nem puxando a sardinha para o lado dos nossos amigos que já são líder, né? Mas a informação vem pesada, e a habilidade do líder, uma das está aí, né, Roberta? De transformar essa informação para que ela se torne acessível, para que ela seja aplicável, para que ela tenha um começo, meio e fim, essa ideia que foi trazida, para que o trabalho realmente produza o efeito que se espera, né, Roberta? Roberta, ele está aqui conosco no chat. Deixa eu ver, cadê ele aqui, que me fugiu, deixa eu ver aqui, o nosso querido professor lá do IBRAGESP está aqui conosco, o Eduardo Ramos, professor do IBRAGESP, um grande líder também dentro do segmento, aqui nos acompanhando. Muito obrigado, viu, Eduardo? Ele já fez alguns comentários aqui, que está presente, que já é líder há algum tempo, e está aqui, né, Roberta? Junto conosco, compartilhando, dividindo, né, aprendizados, para que o nosso dia e o nosso conhecimento seja melhor amanhã, né? Sim, está aqui agregando mais conhecimento, né, Wagner? Temos aqui Antônio também, que trabalha numa rede de supermercado. Temos aqui o professor Anderson Maia, Elisângela Lopes, que já está em cargo de liderança, olha que legal. Eduardo Ramos, né, falando que o líder deve ter, em primeiro lugar, a humildade, exatamente isso que eu falei, né, a partir do momento em que ele se junta à equipe, a equipe se junta a ele, tá? E saiu a outra enquete, o resultado aqui, viu, Wagner? Você considera que tem um bom ambiente de trabalho? Que legal, olha lá, 81% considera que tem um bom ambiente de trabalho. Isso é ótimo, hein? 18% não, mas 81% sim, né? Então, assim, essa já é uma excelente notícia. A gente percebe, né, Roberta, com o feedback aqui do pessoal, que as coisas estão evoluindo. Ou lá realmente as coisas estão funcionando, ou a percepção, como eu falei antes na enquete anterior, a percepção do pessoal que está aqui conosco, né, ela está melhorando e essa contribuição passa a ser mútua, de parte a parte. Com isso, você tem realmente um ambiente melhor, né, Roberto? Então, isso é animador
né, nos deixa feliz, né, com esse feedback, e já tem mais uma enquetezinha no chat. Seu líder te dá segurança no trabalho? Agora é a hora da verdade, hein? Vamos ver como é que vai ser o resultado dessa enquete aqui. Eu estou bem curioso para saber, até porque, Roberta, para que tudo isso aqui aconteça, né, o líder, como eu falei antes, dá trabalho, né? Dá um pouquinho de trabalho, para ter uma certa organização. Porque ele precisa cuidar das pessoas, né, Roberto? O líder precisa cuidar das pessoas. Não adianta ir lá pedir, nem humildemente falando, né, se você não cuida delas durante todos os outros dias. Todas as outras possibilidades que você tinha de se relacionar e de cuidar, você não cuidou, né? Então, tem que ter um ambiente favorável. O líder precisa, Roberto, uma coisa muito importante, que um dia nós vamos preparar uma live extra para falar só disso, né? Do protagonismo do líder, né? O líder precisa transferir, aprender como, né? Alguns de vocês talvez já sabem, né? Mas transferir esse protagonismo para a equipe. Se você quer ter realmente uma equipe que funciona, experimente em doses homeopáticas, então você precisa ter uma certa habilidade em fazer isso, a transferir o protagonismo dos trabalhos para a sua equipe. Então, tudo isso é importante, né, Roberta? Incentivar a autoformação, a gente já falou, né? Mas está tudo meio que dentro desse aspecto, né, que é muito importante e que eu tenho certeza que se cada um aqui experimentar no seu dia a dia, não querer ser a estrela do negócio, não precisa, gente, não precisa, né? Quando você está fazendo o negócio acontecer, a sua estrela, ela brilha, né? O seu trabalho, ele aparece sozinho. Você nem precisa falar, né, Roberto? É isso aí, né? O que a gente fala é o quê? O líder, ele não precisa ele estar se sobressaindo a todo momento. Até porque se a equipe dele trabalha bem, isso vai transparecer, não vai nem precisar ser dito, né? Porque a própria equipe vai reconhecer isso, a própria equipe vai falar desse líder. E a gente tem que pensar o que também, né, Wagner? Será que a equipe toma decisões em conjunto? Será que o pessoal da equipe, eles estão ali conversando entre eles e decidindo o que é melhor? Tá? Por que eu falo isso? Porque nós sempre vamos ter na equipe aqueles que têm uma facilidade com algumas coisas mais do que os outros. Só que eu posso ter uma facilidade que você não tem. Você pode ter outra que eu não tenho. Se nós tomarmos decisões em conjunto e verificar nas divisões de tarefa o que fica melhor para cada um fazer, o meu líder, desde que a minha equipe, desde que a gente entregue um trabalho bem feito, isso para ele que importa, né? Então, quantas vezes o diálogo entre a equipe, ele é essencial. Será que vocês aí, enquanto equipe, está conversando com seus colegas? Está procurando ver as decisões que cada um está tomando? Está ouvindo as decisões de todos? O líder, ele também está de olho para ver se as pessoas ali estão interagindo bem, ou se tem alguém jogado de lado, que ele precisa chamar a equipe e falar, pessoal, dá uma atenção para o José, ele entrou agora, né? E aí, o que acontece? Se a própria equipe identifica que alguém precisa mais de ajuda do que o outro e começa a se ajudar, ela está ajudando a si mesmo. Por quê? Porque se a equipe funciona junto, não vai ter sobrecarga de trabalho para ninguém, né? Agora, se não funciona, sempre vai ter aquele que trabalha mais e aquele que fica lá trabalhando menos a hora que dá, né? Então, assim, a gente precisa que a equipe tome decisões em conjunto, né? Todos têm que contribuir, né? Todos têm que colocar, fazer alguns bate-papos entre eles, expor o que está acontecendo. Às vezes, algo que é óbvio para mim, não é óbvio para você. Então, nada como um bom diálogo aí para a equipe funcionar bem, né? Roberta, e veja, né, como é interessante, né, essas ferramentas que a gente está trazendo aqui, esses insights que a gente está gerando, porque as equipes que funcionam melhor, né, ou os líderes que conseguem tornar o trabalho mais dinâmico, eles têm essas características, né? E eu tenho uma tese, Roberta, que está gravada, eu não gerei agora, um dia eu mostro a gravação para vocês, para aqueles que quiserem ver. Eu tenho uma tese que eu sei que ainda é um pouco difícil, até os líderes que estão aqui, né, como
O Mário também está colocando aqui que, como gestor, ele tenta passar uma forma que agregue. O Eduardo está falando da humildade, né? O professor Anderson também. Então, assim, mas eu tenho uma tese que o poder, digamos assim, o poder, né, de decisão ou de negociação precisa ser descentralizado. Eu sei que ainda é um pouco difícil na prática isso acontecer, mas eu imagino que os líderes precisam pegar esse conceito e colocando dia a dia um pouquinho e trabalhando isso em algumas equipes, fazendo alguns experimentos, pegando equipes que já estão um pouco mais maduras, como a que o pessoal tem sinalizado aqui para nós no chat, porque, assim, muitas vezes o poder de decisão, de negociação, de interação está centralizado lá no quartel-general da empresa, lá no 30º andar, né, da Avenida Paulista, o poder está centralizado lá. E eu tenho eu defendo uma ideia de que os líderes precisam descentralizar esse comando e trabalhando isso pouco a pouco na sua linha de frente, para que você não tenha um quartel-general, mas que você tenha 50 quartéis, que você tenha 50, em vez de ter lá 3 líderes que se dividem, que se revezam, você tem 50 líderes ou potenciais líderes trabalhando para você, do ladinho do seu cliente, do ladinho da sua equipe, um trabalhando com o outro. É claro, precisa ter um exercício, precisa ter um modus operandi, precisa ter toda uma construção envolvida, mas eu acredito muito nessa tese, Roberto. Eu acho que isso tudo é essencial, né? Porque quando é centralizado, você perde muito o controle disso, é muita coisa para resolver, você acaba fugindo pelo vão, né? Dos dedos, vamos dizer assim, muita coisa, e aí os problemas estouram. Então, quanto mais descentralizar, né, e delegar, é claro, de maneira correta essas atividades, melhor, né? E assim, falando, né, eu falei do meu gerente de RH, na época eu era coordenadora, ele era gerente, que ele tinha um bom humor enorme, e é claro que a gente sempre está olhando aqui, né, a página do Liderança News, aqui, né, o Instagram, e eu acabei de ver que esse meu ex-gerente de muitos anos atrás, Wagner, acabou de curtir lá o nosso Instagram do Liderança News, né? Então, eu falei aqui dele e, por coincidência, acabei de ver o nome dele curtindo lá. E eu falo com muito orgulho desse meu gerente. Então, isso que é legal, você ter exemplos bons aí de gerências, né? Ele não ficou muito tempo lá comigo de gerente, mas o pouco de tempo que ele esteve como meu gerente foi um prazer enorme trabalhar com ele. Por quê? Porque ele era o tipo de pessoa que motivava a equipe. Que o negócio podia estar feio, mas ele nunca chegou xingando, destruindo a equipe, né? Ele chegava com o problema, ele colocava a nossa equipe ali, um do lado do outro, sentadinho, ele expunha o problema e falava, pessoal, vamos lá, eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês participem das decisões. Fala para mim como a gente pode resolver isso. Então, olha a humildade, Wagner. Olha a empatia. Olha fazer a equipe participar das decisões. Então, a gente se sentia importante em participar. E, com isso, nós tínhamos um engajamento maior, né? Porque, que legal, ele está ouvindo a minha sugestão. É importante o que eu falo aqui para ele. Então, será que eu, como líder, estou fazendo isso no meu dia a dia? E aí, quando a gente fala de ambiente de trabalho, né, é por isso que no começo até desse programa, eu falei exatamente do ambiente de trabalho. Quem faz o ambiente de trabalho na empresa somos nós. Nós podemos fazer um ambiente de trabalho agradável, ou nós podemos fazer um ambiente de trabalho péssimo, que eu não tenho vontade de levantar numa segunda-feira para ir trabalhar. Como será que vocês estão? Será que vocês estão daquele jeito que a hora que toca a musiquinha domingo lá do Fantástico, já dá aquele frio na barriga de falar amanhã é segunda? Ou será que, né, porque geralmente é assim, né, Mário? Toca a música, elas falam, meu Deus, o domingo tá acabando. Ou será que, não, eu sei que amanhã é dia de trabalho, mas eu gosto da empresa, eu gosto do trabalho, eu gosto das pessoas, né? Então, vamos nos
questionar sobre isso, como que está, né, isso. E se estiver nesse clima ruim, o que eu posso fazer para melhorar, né, Wagner? Exatamente, Roberto. E eu estou ficando animado com esse pessoal que está nos acompanhando, porque olha só, Roberto, saiu o resultado da outra enquete, né, dessa terceira que colocamos. Seu líder te dá segurança no trabalho? 75, é um número alto, Roberto. Olha, alto. 35% disse que sim, né? 25%. Tá ótimo, então, hein? Nossa. Olha que legal, eu estou ficando orgulhoso, né, de todo esse trabalho que o pessoal tem feito e tem acompanhado aqui também, junto ao Liderança News. E esses 25% aí do pessoal, eu tenho uma dica para vocês. Compartilha com ele essa transmissão, né, do Liderança News, que isso pode ajudar, viu? Sim, opa, e como, né? Aliás, Roberto, tá faltando like aqui, né? Tem gente ainda que não deixou o likezinho e queria pedir a contribuição de vocês. Compartilhem com os amigos, compartilhem no grupo de trabalho, a transmissão do Liderança News. Se inscrevam no canal, é muito importante para que você ajude a gente a manter esse programa, manter os conteúdos. É o seu like, é o botãozinho de inscrever-se que mostra para a gente que realmente você está interessado, que você está engajado, que você quer receber os conteúdos aqui do Liderança News e também do canal do professor Teane Silva. Então é muito importante. E também, né, Roberta, tem as redes sociais, né? Sim. O Instagram do Legado da Segurança, Instagram do Liderança News, também da VF Treinamentos, que é o meu, da Roberta Assis Consultoria, que está aqui ao meu lado. Então, vamos interagir, galera, nessa grande rede, né, de contato, essa grande rede de network, de aprendizado. A gente interagindo, a gente consegue se ajudar mutuamente e construir um ambiente melhor para todo mundo, né, Roberto? Sim, Wagner. Uma coisa também a se colocar, tá? Nós temos que lembrar que cada membro da equipe, ele traz com ele uma bagagem, né? Uma bagagem de conhecimentos, uma bagagem de experiências. Em vez de eu encarar um novo colega de trabalho como um adversário, encare que ele vai te trazer novas informações, novos conhecimentos, porque ele traz uma bagagem, ele traz uma experiência de ter trabalhado em outros locais que pode agregar também no teu dia a dia de trabalho. E a mesma coisa você, né? Então, quando entram novas pessoas na equipe, pense o quê? O que ele está trazendo de bagagem, de conhecimento, de experiência, e o quanto isso vai ser importante para mim, o que eu vou aprender com ele e o que ele vai aprender comigo. Vamos fazer uma troca e não uma disputa. Vocês vão ganhar muito mais com isso, sem dúvida. Roberta, eu posso dar uma dica aqui para o pessoal de um conteúdo, né, que tenho aí nos meus treinamentos, e com certeza você tem nos seus também, mas é uma dica muito valiosa, que normalmente eu recomendo que você use nos processos de entrevista, quando você vai passar por uma entrevista, pode ser uma entrevista externa, né, para um recrutamento, ou para uma promoção, de repente, também serve, né? Eu vou dar uma dica aí muito legal que tem a ver com isso que você falou, né? Porque, em geral, a gente, quando pega um parceiro de trabalho, ou um líder um pouco mais difícil, um pouco mais genioso, que não é tão colaborativo, né, que ele não participa muito a equipe do trabalho, a gente tende a quê? Pô, não gosta desse cara, não dá certo, a gente tende a criticar. E aí, né, tem um insight muito legal que eu quero colocar para vocês, que é o seguinte. Em entrevistas de emprego, normalmente surge uma perguntinha assim, ó. Você trabalhou, já trabalhou, já atuou com um chefe um pouco mais linha dura, um pouco mais exigente, às vezes até um pouco grosseiro, ou ainda, Roberta, que esse universo da segurança é pequeno, como a gente estava comentando um pouquinho antes da live, né? O universo Sim. É pequeno, às vezes a pessoa fala assim, tá, você veio da empresa lá, ABC? O Wagner trabalha lá, né? Então, e aí? Mas parece que ele é um pouco duro, um pouco linha dura, né? Ele é exigente, né? Às vezes o pessoal comenta até que ele é um pouco chato. Essa pergunta sempre aparece, ou meio que camuflado, ou diretamente nas entrevistas. E aí que está o insight. Roberto, eu duvido que ninguém aprende nada com um chefe linha dura.
né? Sim, A gente aprende muito com uma pessoa que é mais rigorosa, que é mais linha dura, que não é tão aberta, que ela não é tão participativa como a gente está sugerindo aqui que deveria ser. Mas a gente tem aprendizados. No mínimo, Roberta, no mínimo, é o aprendizado, né, que traz o seguinte: bom, isso eu sei que eu não quero fazer. Isso eu sei que eu não quero ser. Pelo menos esse aprendizado, que é um reforço de posição, isso traz. E aí eu faço as pessoas gerarem esse insight, quando a gente está conversando sobre o tema, sobre entrevistas de trabalho, e para dar uma resposta adequada, porque o entrevistador faz essa pergunta de propósito, você concorda? Você, como entrevistadora, como recrutadora, provavelmente você usa, né, alguma estratégia. Sim. Porque já diz o ditado que aquele que fala mal do Chico vai falar mal do Francisco. Uhum. Então, olha aí o insight. Pessoal, você pode dizer assim, ó, por exemplo, olha, realmente, trabalhei com o Wagner, conheço ele, eu já tive um chefe linha dura, mas isso me ajudou a ter mais atenção no trabalho. Por exemplo, agora estou dando hipótese. Isso me ajudou a ser mais disciplinado. Isso me deu uma visão para eu ser mais detalhista. Isso me deu uma visão, uma ideia para eu ser mais rápido. Por exemplo, alguma coisa que você acha que te forçou a fazer, ou, por exemplo, isso me ajudou a estudar mais. Olha que resposta legal, e eu tenho certeza que o entrevistador não está esperando essa resposta. Concorda, Roberta? Concordo plenamente. É o que você falou, né? Nós sempre vamos aprender com os obstáculos. Então, se for um líder duro, né, difícil de lidar, com certeza você aprendeu, às vezes, o que não fazer mesmo. E você falando isso, Wagner, eu lembrei de uma situação, né, que aí, quando eu falo de trabalho em equipe, gente, a gente fala que o mundo dá voltas, né? Esse mundo é muito pequeno, a gente precisa tratar todo mundo bem. Eu tive uma situação que aconteceu comigo, quando eu era analista de RH, tinham outras pessoas na equipe, e eu não sei por que, na época, uma dessas pessoas não gostava de mim, de jeito nenhum, tá? Eu nunca tinha feito nada para essa pessoa, mas não gostava. Então, essa pessoa, na época que eu era analista de RH nessa empresa, sabe quando a pessoa fazia de tudo para te prejudicar, de tudo para te mandar embora, para fazer com que alguém te mandasse embora? Essa pessoa era assim. Eu não discuti, eu não briguei, só que, claro, que eu sofri na época, né? Era muito chato uma situação. Anos se passaram, Wagner. Viu, pessoal? Anos se passaram. Quando eu entrei numa outra empresa, anos depois, que eu entrei como coordenadora e depois fui gerente, eu precisei fazer uma seleção de profissionais de RH para a minha equipe. Só que primeiro as psicólogas faziam uma pré-seleção e só as 3 melhores vinham para mim, que ia ser a gerente delas. E eu ia decidir a contratação. Então, para vocês verem como o mundo é pequeno, tá? Uma dessas pessoas era essa funcionária que lá atrás fez de tudo para me prejudicar, né? E aí ela estava ali concorrendo à vaga e ela não sabia que eu seria gerente dela. Então, assim, eu fui fazer entrevista. Primeiro, quando ela viu quem era, é óbvio que ela olhou e falou, meu Deus, né? Perdi a vaga. Só que eu, como profissional de RH, né, o que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou analisar a competência profissional. E mediante as 3 candidatas, ela foi a melhor. E eu contratei ela, tá? Só que, imaginem, ela teve que ser a minha funcionária, a funcionária da minha equipe e eu a gerente dela. Né? Eu falei, sorte o quê? Que eu, desenvolvendo líderes de gestão, tratei ela bem, desenvolvi ela como profissional. Mas na época, gente, ela pediu 1000 desculpas. Ela não sabia o que fazer. Então, a gente tem que pensar que tudo pode acontecer. Então, se hoje eu trato mal um colega de trabalho, amanhã esse colega de trabalho pode ser o meu gerente na empresa, lá para frente, né? Então, vamos pensar nessas situações, né, Wagner? Exatamente, Roberta. Isso é muito comum. Aliás, isso é mais comum do que as pessoas imaginam, viu? É muito comum, e você foi nobre na sua atitude, foi profissional, né, Roberta? Em algum momento, essa atitude que ela teve anterior poderia ter
ter jogado contra ela mesmo, né? Porque nem todo mundo ainda consegue ter esse nível de desenvoltura profissional para analisar profissionalmente a questão. Né? Então, parabéns, viu, Roberto? Um belo depoimento e é inspirador aí para o pessoal, tenho certeza. Roberta, Wagner Ferreira Costa, meu xará, chegou aqui. Boa noite a todos. Lá de Mauá, também está aqui conosco. Olha. E está chegando, Roberto, está chegando, eu acho que o finalzinho da nossa transmissão, né? Sim, já, né, Wagner? Está chegando, Roberto. Eu já estou estudando com a diretoria aí, para a gente ter umas 2 horas de programa, viu? Porque 1h10, 1h15 não está ainda suficiente, né, Roberto? Mas eu queria, Roberto, que você deixasse as suas considerações finais para que as pessoas que estão aqui conosco acompanhando e os líderes, para que eles tenham uma equipe que realmente funciona. Qual que é a mensagem final, Roberto? Então, para que tenha uma equipe que realmente funciona, primeiro, você como líder, né, engaje essa equipe, abrace a equipe como sendo sua, tá? E motive e conheça as pessoas que trabalham com você, não parte só profissional, mas como seres humanos. Se você se mostrar também líder, se mostrar como ser humano, como uma pessoa humilde e uma pessoa que motiva e desenvolve, essa equipe vai estar engajada e vai produzir bem. Legal. Muito legal. Roberta, e é isso. Eu acho que vale a pena cada um que está aqui pegar um papel e uma caneta. Né? O Wagner está dizendo assim, irei assistir o programa salvo ainda hoje, né? O programa todo, que ele pegou agora mais no finalzinho. Então, vale a pena realmente fazer um exercício, tirar alguns minutos para pegar os insights principais dessa transmissão. E aí eu vou oferecer hoje, Roberta, como a gente fez uns dias atrás, um brinde para o pessoal. Se você quer receber o passo a passo para ter uma equipe que funciona relativo ao que nós pontuamos aqui hoje, você vai lá no Instagram do Liderança News, segue lá, né? Se você não está seguindo, você vai lá e coloca lá, seguir, né? Liderança_News, você vai encontrar a nossa página lá no Instagram e você manda, Wagner, estava, né, na live hoje e eu quero receber o passo a passo seu e da Roberta, das equipes que funcionam e a gente vai mandar para vocês o passo a passo desse programa com os insights principais para que você tenha realmente uma equipe que funcione e tenha lá um manualzinho, né? Um manual com passo a passo para você poder aproveitar com a sua equipe. E, Roberta, saiu o resultado da nossa última enquete de hoje. Você dá tudo de si no trabalho? Olha que legal, Roberta, olha que legal. 92% do... Roberta, mas isso eu não admiro. Sabe por quê? Eu tenho certeza absoluta. Porque senão eles não estariam aqui até essa hora assistindo ouvindo a gente aqui, desenvolvendo, compartilhando. Então eu tenho certeza realmente que esse pessoal dá tudo o que pode no trabalho, dá tudo o que tem de melhor no trabalho para que o trabalho seja melhor, mais leve, mais de grupo, né? Feito para o grupo, para o cliente que ele possa ter a vantagem prometida do seu trabalho e é bom para todo mundo, né, Roberto? Sem dúvida, né? O pessoal que está de parabéns, porque se eles estão aqui até esse horário, nos assistindo, querendo agregar novos conhecimentos e ainda compartilhando o conhecimento deles com a gente, é porque estão, sim, dando tudo de si, sem dúvida. Pessoal, obrigado mais uma noite dessas com vocês. Espero que na próxima semana e na próxima quarta estejam todos conosco de novo. Né? É um prazer enorme, viu, gente? Um beijo para todos, um abraço, uma boa noite e obrigado aí pelo prazer de vocês participarem tanto. Obrigado, valeu, Wagner, também aí por estar sempre aqui comigo. Obrigado, Roberta. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Na próxima quarta-feira tem mais Liderança News. Tchau. Tchau.